Cara, tu já olhou pra essa cidade e pensou, caralho, como é que fizeram isso aqui? Carro batendo com física real, vidros quebrando, reflexo da chuva no asfalto, pedestres, mano, com rotina de vida, com rotina diária, água que se move de verdade dentro do jogo. Tudo isso, mano, no ano de 2008. Tudo isso numa época onde a indústria dos games nunca tinha visto algo parecido, tinha visto uma física tão realista, um ragdoll tão foda quanto o do GTA 4. E sabe o que era mais impressionante, mano? Que isso aqui não era magia, isso aqui não era magia negra, isso aqui era tudo código, era tudo programação, era tudo engenharia de software. Tudo que envolvia isso aqui envolvia pessoas, envolvia prazo, envolvia pressa, envolvia pressão, envolvia uma galera que queria esse jogo pra ontem, envolvia bugs, mano, que quebravam o jogo inteiro. Toda vez que alguém dos programadores tentava consertar qualquer coisinha, mesmo que seja mínima, dentro do jogo. E hoje, mano, eu vou te contar a história de como o GTA 4 foi programado, e não só como que ele foi programado, mas também como ele quase foi por água abaixo, como ele quase nem entrou pra história dos videogames, pra história do PS3, do Xbox. Eu vou te contar, mano, como quase deu o maior BO dentro da Rockstar, meu mano. Então, mano, deixa o dedo no like, se inscreve pro canal. E, mano, só pra avisar, mano, se você quiser algum jogo em específico, comenta aqui embaixo que eu pesquiso lá no site gringo e vejo pra vocês como que eles são programados e trago aqui pro canal, beleza? Valeu, rapaziada, nós fica com o vídeo. Ah, e você não precisa, entender tudo sobre programação, você não precisa entender profundamente sobre tudo. Você só precisa escutar o vídeo. Vem com o pai que eu te ensino como esse jogo foi programado desde o zero. Cara, pra entender como o GTA 4 foi programado, você precisa entender o que veio antes dele, o BO que tinha antes do GTA 4. O GTA 3, mano, no ano de 2001 foi revolucionário. Pela primeira vez na história, Grand Theft Auto tinha um mundo realmente 3D, o mundo realmente parecia vivo, com uma real liberdade de exploração dentro do mapa. Mas, mano, por baixo dos panos tinha uma engine que era muito mais do que problemática. A gente tinha um motor improvisado chamado Renderware, um motor licenciado que foi comprado e que não era originário da Rockstar Games, porém foi muito modificado. Cara, o Renderware era terceirizado e o dono dele era a Criterion. E pra época, mano, ele funcionou muito bem, ele rodou muito bem o GTA 3, o GTA Vice City, o GTA San Andreas. Porém, com a chegada dos hardwares do PS3 e do Xbox, Rockstar queria mais. A Rockstar queria ir mais a fundo. Ela queria ter um jogo muito mais grande, muito mais explorável, tanto em questão de mapa, quanto em questão de profundidade com imersão dentro do jogo. E o motor da Criterion já não cabia mais pra Rockstar Games. Rockstar queria mais. Então, os chefões da Rockstar tiveram que ter uma escolha. Eles falaram, mano, vamos criar a Rage Engine. O nome Rage vem do nome Rockstar Advanced Gaming Engine, motor avançado dos jogos da Rockstar. E quem construiu a Rage, mano, foi a Rockstar San Diego, uma parte da Rockstar Games que fazia os jogos de corrida, tipo o Midnight Club, e que do nada receberam a missão de criar a espinha dorsal da Rockstar Games, de criar a engine. Eles não sabiam na época, mas estavam criando mais do que engine. Eles estavam criando simplesmente o futuro da Rockstar Games. Eles estavam criando o que iria a Rockstar se tornar. Mas aí, eu tô falando pra caramba e talvez você nem saiba o que é uma engine. Então, mano, senta aqui que eu vou te explicar como é que funciona uma engine, tá bom? Pensa num estúdio de cinema, meu mano. Você tem a câmera, os efeitos de ação, os cenários, você tem os atores, também tem os efeitos especiais, né? E cada uma dessas partes dentro de um estúdio, mano, é uma parte separada, é uma parte à parte. E todas se juntam, se tornam pra pegar e virar o filme no final. Todas essas partes têm que se juntar como se fossem módulos pra virar o filme, que é o resultado final. E a engine é basicamente isso, meu mano. A gente tem um sistema de renderização que é basicamente dentro de um estúdio, vamos dizer, vamos utilizar essa analogia ainda, como se fosse o cinegrafista. Ele decide o que vai aparecer na tela, como que a luz cai pro jogo, na tua tela, como as sombras aparecem, como a água brilha. E todo esse sistema de renderização pra Rage, mano, foi construído do zero, pra aproveitar o máximo possível do processamento dos hardwares que a Rage ia, tipo, ia ser implementada em cima. E ainda, utilizando a analogia do estúdio, a gente tem o departamento de física. Vamos utilizar como se fosse o departamento de efeitos especiais, beleza? E esse departamento é o responsável por cuidar de como que os objetos se controlam dentro daquele mundo. E a Rockstar, mano, integrou um motor externo chamado Euphoria, da Natural Motion. E esse motor era tão avançado pra época, mano, que os personagens reagiam em tempo real a animações pré-gravadas dentro do jogo. Ou seja, a animações de ação, eles reagiam em tempo real. Era como se fosse uma animação única dentro do jogo. Por exemplo, um atropelamento. Nem todos os atropelamentos eram iguais dentro do jogo, porque a Natural Motion não deixava. Todos os atropelamentos eram únicos, porque um carro vinha com uma velocidade X e batia num pedestre a uma velocidade Y. E o personagem reagia a esse impacto em específico, entendeu? Como se fosse na vida real. Ainda na analogia do estúdio, a gente também tem um sistema de streaming, que é o carregamento dinâmico. O carregamento dinâmico, mano, funciona da seguinte forma. Liberty City é impossível de se carregar dentro de qualquer hardware, até mesmo nos dias de hoje. Mas quando eu digo impossível de se carregar de uma vez, tá bom? Não impossível de se carregar da maneira que a Rockstar fez lá em 2004. Que funciona da seguinte maneira, mano. Quando carrega conforme, o Nico vai se movendo por ele. Então, enquanto você anda, mano, o streaming de mundo vai fazendo o quê? Ele carrega o mundo que tá vindo na tua frente e descarrega o mundo que tá vindo atrás. Liberando assim memória do teu RAM. Liberando memória dentro do teu hardware pra carregar outras coisas, como gráficos, como partículas, carregando estruturas novas que estão vindo pela frente. Então, funciona exatamente assim. O streaming de mundo, basicamente, só carrega o literal
literal presente que você tá dentro do jogo. Ele só carrega o que tá embaixo de você enquanto você caminha. Ou seja, é um conceito filosófico que a Rockstar implementou nos seus jogos. Pro jogo ficar mais leve, pro jogo ficar mais tranquilo pro hardware carregar. Agora vamos falar do sistema de áudio, do sistema de som dentro do GTA 4. Ainda na... Cara chato com esse bagulho de estúdio, né, mano? Na analogia de estúdio, a gente tem um mixer de som aqui, mano. O GTA 4 calcula todo o som dentro do jogo em tempo real. E o som muda conforme a velocidade que tu tá ou conforme o espaço que você tá dentro do jogo. O tiro ecoa diferente quando você tá, por exemplo, numa rua estreita ou você tá numa avenida totalmente aberta. O som do tiro ecoa diferente quando você tá dentro de uma casa ou você tá dentro de um túnel, por exemplo. O som do tiro ecoa diferente se você tá numa floresta ou se você tá dentro no mar. E todo esse sistema, mano, e todo esse estúdio precisa rodar a 30 FPS por segundo. A 30 frames por segundo, meu mano. Tudo isso em harmonia, mano. Tudo isso sem travar. 30 FPS por segundo. E, por exemplo, num PS3, rodar 30 FPS de um GTA 4 numa máquina tipo um PS3 hoje em dia, mano, é maluquice. Um PS3 hoje em dia tem menos memória que um iPhone. O PS3 hoje em dia tem menos memória que o iPhone 7, meu brother. Mas aí, vamos sair um pouco desse tema um pouco chatinho, que é a engine do GTA 4. Vamos falar do caos do desenvolvimento desse jogo, mano. Vamos falar como foi bizarro desenvolver ele. Cara, tem um detalhe muito engraçado sobre o GTA 4, que a maioria das pessoas não sabe, mas é que ele foi desenvolvido 100% sobre condições caóticas. A Rockstar Norte, em Edimburgo, Escócia, que é o estúdio principal do GTA 4, tava criando o jogo, enquanto outro pessoal de outra equipe em outro continente tava criando o motor que ia rodar esse jogo. Tipo assim, ó, para pra pensar, imagina construir uma casa enquanto a fundação ainda tá sendo criada. Imagina construir um carro quando você nem sabe a potência do motor dele. Era isso que a Rockstar tava fazendo. Mano. E às vezes algo não funcionava de ontem para hoje, por exemplo, porque o pessoal de San Diego mudou alguma coisa no motor do jogo. Eles literalmente estavam programando esse jogo no escuro, mano, sem saber o que ia acontecer no final. E no mais, mano, tinha um outro epílogo nessa história. Pesadelo do PS3. Cara, o PS3 tinha uma estrutura totalmente diferente do Xbox. O PS3 utilizava um processador chamado Cell, tipo Supercell, lá do celular, que foi projetado pela Sony e pela IBM. E esse processador, mano, funcionava de um jeito meio sem precedente, meio sem pé nem cabeça, tá ligado? Ah, mas como assim sem pé nem cabeça? Me explica um pouco melhor. Mano, tu ter um processador muito bom em um hardware é tipo ter um funcionário muito eficiente trabalhando pra você dentro daquele console ou dentro daquele PC, tá ligado? O Cell funcionava de maneira totalmente diferente. Ele funcionava tipo, a gente tem 8 mini anões dentro de um processador e eles vão ter que trabalhar em conjunto pra fazer essa porra funcionar. Era assim que funcionava o Cell. Tipo assim, no papel, mano, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais eficiente, porém é muito mais difícil de programar pro Cell, tá ligado? É muito mais difícil de você trabalhar uma engine sobre ele. Um código que rodava perfeitamente no Xbox 360 podia ser totalmente fudido no PS3, porque a estrutura era totalmente diferente, tá ligado? Além do mais, mano, o GTA 4 tinha um custo humano muito grande, mano. Tem relatos de funcionários que trabalhavam 16 horas por dia, 18 horas por dia. É a cultura do crunch, tá ligado? Um trabalho extremo pro bagulho ser entregue no prazo. E, porra, essa cultura era brutal pra Rockstar na época, porque gerou polêmica pra caralho nos anos seguintes. O produto que tu jogou, mano, o produto que eu joguei também, eu olhei e falei, caralho, isso aqui tá muito foda. Caralho, isso aqui tá muito bom, foi, mano. O GTA 4, ele foi feito com um custo humano muito grande. Ele foi feito, tipo, com horas e horas de suor dos caras. Os caras, pô, imagina 18 horas seguidas, mano, na frente de um computador, trabalhando, corrigindo erro, corrigindo bug, fazendo imagem, fazendo coisa arada. Mano do céu, que rolê do caralho. Mas mano, agora vamos pra minha parte favorita, mano. Vamos falar da física do GTA 4. Vamos falar da euforia. Olha como a física funciona no GTA 5, mano. Agora compara ela com o GTA 4. O GTA 4 é muito mais realista. O GTA 4 é muito mais fiel à vida real do que o GTA 5. Olha como o Nico tropeça depois de levar um tiro. Olha como ele segura numa cerca tentando não cair. Olha como um corpo reage quando um carro bate nele dentro do GTA 4, mano. Os personagens, quando tomam um tiro, ou quando eles são feridos de alguma maneira, ou quando um carro bate neles, eles não voam como se fosse um boneco de pano. Eles tentam reagir ao espaço, eles tentam reagir à queda. Isso tem um nome, mano. Essa é a tecnologia mais foda do mundo pra aquela época. E eu acredito que dentro dos jogos da Rockstar é a tecnologia mais foda até hoje, mano. A gente vai falar da euforia. A maioria
dos jogos até então, mano, até aquela época, utilizavam animações pré-gravadas. Ou seja, artistas criavam centenas de animações pré-gravadas que iam ser utilizadas em determinadas ações e eram reproduzidas quando as ações aconteciam. Era tipo um ator que ia tomar um empurrão, só que aquele empurrão já tava roteirizado, tá ligado? Ele simplesmente vai repetir o ato de ser empurrado dentro do jogo. Independente de onde que o empurrão veio, ou independente da força do empurrão, ou independente de quem empurrou ele, a animação sempre vai ser a mesma, ele sempre vai cair. E essa é o estilo de animação que era usado pela concorrência. E como que o Euphoria funcionava? Como que o Euphoria do GTA 4 funcionava lá em 2008? O Euphoria utilizava simulação, mano. O Nico, mano, realmente tinha um esqueleto dentro do jogo. O Nico tinha um esqueleto virtual com peso, músculos e equilíbrio pro GTA 4 lá em 2008. E quando algo acontecia, tipo um impacto ou tipo uma explosão, o sistema do jogo calculava em tempo real o que ia acontecer com o corpo do Nico. O sistema calculava em tempo real como que o corpo do Nico ia responder dentro do jogo. E tudo isso, mano, era simulação, em tempo real. Tudo isso era cálculo puro, mano, engine pura. Tecnicamente o nome disso se chama animação procedural. Animação que é calculada pelo processo e não desenhada pré-feito à mão. Pensa assim, quando você cai na rua, o teu cérebro, ele não pega e simplesmente desperta uma animação, tropecei na rua, simular ação de tropeço. Não, mano, a física da Terra calcula instantaneamente a física do teu corpo. Quais músculos contrair, pra onde que os braços vão. E o Euphoria dentro do GTA 4, mano, fazia a mesma coisa, só que com matemática. Mas e aí, rapaziada, como é que Liberty City foi criada? Cara, Liberty City é uma cópia de Nova York, mas não é uma cópia 100% fiel. E a decisão de não ser 100% fiel não foi só artística, também foi técnica. Vamos falar do carregamento dinâmico do mapa. O mapa de Liberty City, por ser muito grande, era separado em células. O mapinha era cortado em células, que são basicamente pequenos pedaços do mapa dividido entre o mapa inteiro. O sistema do jogo calculava as células onde é que o Nico tava e calculava aonde ele provavelmente iria. Então, quando ele calculava onde ele provavelmente iria, o jogo já calculava todos os assets próximos que estavam por vir. Isso aí já liberava muita memória RAM pro hardware. O hardware já não precisaria carregar aquele negócio instantaneamente, porque enquanto o Nico andava na direção do mapa, na direção onde é que ele ia, o mapa já estava carregado para ele só chegar lá e jogar. E assim sucessivamente. Enquanto o Nico andava, o jogo previa onde é que o Nico ia e já carregava onde é que ele ia. Entendeu? Funcionava assim meio que infinitamente. Tu já reparou que nos jogos de mundo aberto, quanto mais rápido você se move, pior os gráficos ficam? É o streaming sendo sobrecarregado, mano. Por exemplo, quando tu pega a Hydra no GTA San Andreas, isso acontece. Coisas ficam pipocando na tua tela como se fosse pop-ups e as texturas e os mapas ficam feios. O que tá lá embaixo fica feio. Às vezes você até vê as casinhas sendo carregadas ali. E, mano, isso acontece em todos os GTA. Se você pegar um veículo que é muito rápido, tu vai ver o mapa sendo carregado. O que é normal, levando em consideração que os hardwares da época eram bem limitados comparados a computador ou ao PS5 de hoje em dia. Mas quando a gente fala de Liberty City, mano, tem 3 sistemas que faziam a cidade parecer muito viva. O sistema de trânsito, de pedestre e o de clima. Vamos falar um pouquinho do sistema de trânsito do GTA 4, mano. Cada veículo tinha um destino. Cada veículo tinha uma rotina, um comportamento dentro do jogo. Não era só um carro que tava ali, não era só uma imagem de um carro. Não, mano. Ele realmente tinha pra onde ir todos os dias que você tava jogando GTA 4. Não é só um carro andando pelo mapa. Tinha rotas, semáforos, acidentes. E por falar em acidente, vamos falar do sistema de pedestres. Cara, cada pedestre tinha uma rotina muito simples, mano. Hora de acordar, destino, comportamento em grupo, reação a evento. Tipo, o NPC tá andando ali pelo mapa e chega o Nico e solta uma bomba do lado dele. Ele vai ter uma reação específica pra aquela bomba. Quando o Nico bate com o carro do lado dele, ele vai ter uma reação específica pro Nico batendo do lado dele. Lá ele, Nico. Quando o NPC que tá vendo uma briga, ele vai reagir diferente ao NPC que tá chegando desavisado, que não viu aquela briga. Vamos falar um pouquinho do sistema de climas dentro do GTA 4, mano. Cara, a chuva dentro do GTA 4 não era só visual, ela realmente molhava o ambiente do jogo, assim mudando como os pneus derrapavam dentro do jogo. E entrando mais fundo ainda em clima, mano. Sabe por que no GTA 4 tinha tanto nevoeiro? Tinha aquele clima obscuro que só o GTA 4 proporcionou pra gente, mano? Porque com o nevoeiro, mano, o GTA 4 disfarçava um pouco do LOD, do Level of Detail, que servia pra fazer a troca do bonito pro feio. O LOD, o Level of Detail, basicamente funcionava da seguinte maneira, vamos lá. A gente tem esse negócio aqui, esse treco de cortar, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu vou lembrar provavelmente. A gente tem 30 versões, a Rockstar Games fazia 30 versões desse treco de cortar aqui. E essas 30 versões, mano, tinham polígonos diferentes. Então você tinha a primeira versão que tinha tipo 1000 polígonos e era a mais bonita. E era a versão que você via de perto, quando você chegava perto desse item aqui. E você tinha a versão mais feia, que tinha tipo 5 polígonos. E era quando ela tava a 300 metros do Nico. E você não precisava ver os detalhes dele. E então é assim que o LoD funciona. Você tinha várias versões desse mesmo item, só que a versão ia se aperfeiçoando no decorrer que você chegava perto. No decorrer da distância do objeto, troca isso aqui por um carro. Com o carro funcionava a mesma coisa. O carro tava a 100 metros do Nico, ele
ele tava feio. Quando ele tava a 1 metro do Nico, ele tava com o máximo de polígonos possível, que daí sim o jogo precisava deixar aquele veículo bonito, pra ficar apresentável pra quem tava olhando ele. E cada sistema funcionava de maneira diferente quando se trata de clima, mano. Você tinha os climas da manhã, da noite, da tarde, e todos os climas dentro do jogo eram um programa separado, porque os climas mudavam toda a rotina de todos os NPCs dentro do jogo, mudava tudo, mudava os veículos que passavam na rua, mudava os NPCs que iam passar na rua também, mano, mudava simplesmente tudo o que acontecia dentro do jogo com o clima. E aí, mano, pra finalizar o vídeo, em 2008 chegava o GTA 4, PlayStation 3 e pra Xbox 360. E foi um sucesso histórico, mano, 600 mil unidades vendidas em 2008 em menos de 24 horas. E então, em dezembro do mesmo ano, chegou esse jogo pro PC. Todo mundo achou uma merda, mano, cheio de bug, cheio de erro dos caras tentando colocar esse jogo pro PC. Porra, foi muito mal recebido. Mas aí, por que o port pro PC, ou seja, por que a adaptação pro PC foi tão difícil, sendo que os caras já tinham o jogo pronto pro PS3 e pro Xbox 360? Cara, no console você sabe exatamente a estrutura que vai rodar o teu jogo. Você sabe exatamente qual que vai ser o processador. Todos os PS3 têm o mesmo processador, a mesma memória, a mesma placa de vídeo. Você simplesmente otimiza o jogo o máximo possível para aquela configuração e pronto, mano, tá pronto o port pro PS3, tá pronto o port pro Xbox 360, que são dois consoles que tem uma configuração única e tipo, se vai ser vendido 100 mil Xbox 360, 100 mil Xbox 360 vão ter a mesma configuração. E no PC, meu truta, são milhares de combinações diferentes. Memória, placa de vídeo, sistema operacional, drivers. Então você tem um código que pode funcionar 100% para uma configuração, vai travar completamente em outra. Resumo da ópera, mano, o GTA 4 chegou mal otimizado pros ports de PC. O GTA 4 foi super mal recebido no PC. O GTA 4 tinha problemas de desempenho em PCs fodas pra época. O GTA 4 tinha uma mal adaptação pra memória do PC. O jogo simplesmente não aproveitava bem os núcleos e os processadores dos PCs. E pra finalizar, mano, o GTA 4 pra PC foi a única questão que deixou a desejar, porque, mano, que jogo histórico, que jogo foda que foi o GTA 4, meu mano. Rapaziada, eu vou finalizar por aqui, a bateria da câmera já tá acabando. E, mano, se vocês gostaram do vídeo, deixa o hype, mano, deixa o hype pra esse vídeo ser recomendado pra mais pessoas. Deixa o hype, mano, porque você me ajuda pra caralho, rapaziada. Valeu, rapaziada, se inscreve no canal e é nóis. Um beijo do Magro.